Olá, eu estou aqui para gravar o penúltimo vídeo sobre a introdução do Evangelho. Depois da introdução, eu vou começar o capítulo 1. O vídeo de hoje vai ter como título O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Introdução 3. Notícias históricas. Samaritanos, nazarenos, publicanos, fariseus, escribas, saduceus, essênios. É claro, como sempre, eu vou fazer um resumo, né? Eu gostaria que você que assiste a meus vídeos acompanhasse o estudo do Evangelho no livro. Seria bom, seria bem melhor. Até porque você poderia fazer questões, fazer perguntas, comentários, né? Mas vamos lá, vou começar. 3. Notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão da sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem estranhas. Bom, esta é uma introdução muito boa, né? Eu acrescentaria o seguinte: há diferenças, porque era outro povo, né, que pensava e agia um pouco diferente de nós, é outra cultura, mas mesmo assim há semelhanças de comportamento, há coisas que não mudaram desde aquela época, tanto para eles quanto para nós. Por isso é muito útil estudar o Evangelho. Vamos lá. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi, sob o domínio romano, sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. De uma certa forma, isso acontece em nossos dias, aqui onde nós vivemos. Nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita
adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Publicanos eram assim chamados na Roma antiga os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do império. Durante a dominação romana, foi o imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritações entre eles. Então imaginem se eles gostavam dos publicanos, né? E esse já é um significado, uma interpretação, um entendimento. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, por consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Por exemplo, os publicanos. Os famosos fariseus. Então, fariseus. Os fariseus desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas, observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subir do que objeto de uma fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. E Jesus os criticava muito. Eram muito hipócritas. Jesus empregava a palavra hipócritas. E Jesus tem uma frase muito boa a esse respeito. Jesus disse ao povo: ouçam, mais ou menos isso, ouçam o que os fariseus dizem, porque eles sabem o que falam, mas não façam o que eles fazem. Mais ou menos isso a frase. Está nos evangelhos. Por que Jesus falava isso? Porque os fariseus eram hipócritas, né? Eles tinham conhecimento, mas eles não davam exemplo do que eles pregavam. É o que está falando aqui no texto, né? E como sempre eu recomendo que quem assiste o vídeo ouça mais de uma vez para entender, para refletir. Escribas. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus,
participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. Então, fariseus e escribas, né, o povo com certeza não gostava. Já disse dos publicanos. Né? E se escribas são parecidos com fariseus, também são hipócritas. Né? Vamos aos saduceus. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus, e embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às Escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei. No texto aqui, né, que esse texto foi escrito por Kardec, ele os compara aos materialistas de hoje. Em seguida, essênios. Seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo. Ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, eles ensinavam também a imortalidade da alma, e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra. Tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Por último, eu vou ler o que é sinagoga. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão, sito em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais. Eu vou ler até aqui. Quem quiser ler mais, saber mais, como eu disse no começo, e procuro dizer em todos os vídeos, acompanhe o estudo do Evangelho pelo livro, seria interessante. Leia no livro e acompanhe meus vídeos também. Bom, vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Como eu disse, na semana que vem, o último vídeo sobre a introdução. Depois, na outra semana, eu começo o capítulo 1. Então eu peço que você curta esse vídeo. Se você puder me ajudar a compartilhar o vídeo, a divulgar, eu agradeço muito. Né? Peço que você acompanhe o estudo, assista aos outros vídeos. Inclusive, há muitos outros vídeos que eu peço que você assista, gostaria que você assistisse, curtisse. Peço que você clique no meu canal e peço que você possa adicionar as minhas redes sociais, que abaixo do vídeo, que estão abaixo do vídeo, eu vou colar abaixo do vídeo. Mas pelo meu nome, que é o nome do meu canal, meu nome completo,
você acha minhas redes sociais. Qualquer uma, Facebook, Instagram, Twitter. E eu gostaria muito de que nós fôssemos amigos, gostaria que você fizesse questões, perguntas, e que, se pudesse, acessasse meus sites, adquirisse meus livros, né? Eu também gostaria muito. Muito obrigado por você assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.